Quando aparecer, vocês me avisam, tá bom? Tá aparecendo. Então, olha só, esse exercício, né, que é semelhante àquele anterior que a gente fez, eu desci um pouco a temperatura para que a gente caísse agora em um lugar que não é mais faixa de solidificação, né? A gente vinha trabalhando aqui, ó, dentro das faixas de solidificação. Trabalhamos aqui de um lado, do lado esquerdo, trabalhamos do outro, do lado direito. Então, aqui, na verdade, eu tinha duas fases. Eu tenho certeza que são duas fases, por quê? Porque eu tenho o estado líquido e o estado sólido. O estado líquido e o estado sólido. Mas quando chega aqui embaixo, ó, na verdade, aqui está tudo no estado sólido. Então, aqui, embora eu tenha dois, a gente chama de microconstituintes, que são os formadores, né, dessa liga estanho-chumbo, eu tenho uma única fase. Está tudo no estado sólido, mas tudo uma única fase. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma semelhança aqui de algo que vocês conhecem bem: o concreto. O concreto você mistura lá, né, o cimento, a água, a areia e a brita, e depois você coloca dentro da forma e ele se solidifica, né, que ele endurece. Você olha do lado de fora e você vê só uma única fase, aquela fase acinzentada. A não ser que o pedreiro seja ruim e deixe algumas falhas, né, aparecendo pedra ou buraco no concreto. Mas se for um concreto bem adensado, você não identifica mais de uma fase, você identifica uma única fase, tá? Então, é isso que acontece aqui. A outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, antes de a gente fazer o exercício, né, é o seguinte: notem que aqui eu tenho uma liga na qual eu posso ter até 50% de cada um. Ou seja, em algum momento eu posso ter 0% de estanho e 100% de chumbo, ou eu posso ter 100% de estanho e zero de chumbo. Então, quando eu tenho nessas condições, né, de possibilidade de 50%, eu sempre vou levar em conta que o solvente é aquele que tiver em maior quantidade. Porque a gente tem o hábito de falar o quê? Quando eu coloco água com açúcar, a gente diz quem é o solvente. É a água, o açúcar é o soluto, porque você está depositando água o açúcar para dissolver na água. Mas note o seguinte: se a gente pensar que eu posso ter 50% de cada um, se eu tiver, por exemplo, 70% de açúcar e 20% de água, nessas condições, para mim, a água já não é mais o meu solvente. Na verdade, o meu solvente passa a ser o açúcar, porque é a água agora que passa a ocupar espaços vazios entre os grãos de açúcar, tá? Então, para a gente tem que ter atenção para isso. Quando a gente falar de algo que tem uma única fase, principalmente, o solvente vai ser sempre aquele que tiver em maior quantidade. Então, por exemplo, nessas condições aqui, ó, 75% de estanho, 75% de estanho, está aqui, com 25% de chumbo, está aqui. Nessas condições, quem é meu solvente? É o estanho. Então, isso aqui é uma liga de chumbo dissolvida em estanho. Se eu viesse para cá, por exemplo, aqui, ó, 20% de estanho e 80% de chumbo. Então, na verdade, isso aqui é uma liga de estanho dissolvido, né, ou solubilizado, né? A gente pode falar em dissolvido, né? Mas solubilizado dentro do chumbo. Então, sempre para mim, o solvente vai ser aquele que tiver em maior quantidade. Tá? A gente não tinha falado sobre isso ainda, então é bom a gente falar. Eu tenho outras coisas para falar aqui sobre algumas linhas, mas como a gente vai falar do diagrama de fase da liga ferro-carbono, e aí já desenhei isso lá para explicar, eu vou deixar para falar depois. Então vamos ao nosso exercício. Então, primeira coisa é a gente determinar aqui nossa concentração, ó, nossa composição química: 75% de estanho e 25% de chumbo. O que eu faço agora? Vou pegar nessa concentração e encontrar a temperatura de 100 graus Celsius. Então, traço a minha vertical, que é a minha composição química, e minha horizontal correspondente à temperatura, eu vou determinar aqui o meu ponto 1. O ponto 1 está dentro desse campo aqui, ó. Tudo aqui agora está no estado sólido. E como é uma liga metálica, no estado sólido, a gente não identifica várias fases. A gente identifica uma única fase. Então, embora eu tenha duas coisas aqui, que a gente chama de microconstituintes, que compõem essa fase, ela é única, tá? Então, quando você olha isso aqui no estado sólido, você só vê uma única fase. Então, quais são as fases presentes? Né? E aí, nesse caso, para a gente seria os microconstituintes presentes. Seria o alfa mais beta, tá? Então, aqui não faz nem muito sentido da gente chamar de fases, tá? Aqui faz mais sentido da gente chamar de microconstituintes. Ah, Wagner, eu vou falar fase alfa, fase beta. Tá, não tem problema algum, já que a gente não denomina os nomes desses microconstituintes.
mas a gente tem que entender que, como um todo, isso aqui é uma única fase sólida, tá bom? Então, beleza. Presente, alfa e beta. Composição química de cada um. Composição química de cada um, lembra? Eu vou ter que andar para o lado de cada um desses microconstituintes. Então, quando eu volto para cá, eu estou andando para o lado desse microconstituinte alfa. Ou algumas bibliografias vão falar de fase alfa. Eu prefiro já tratar com microconstituintes, tá? Se eu andar aqui para o lado direito, eu vou estar andando em direção ao microconstituinte beta, ou a fase beta. Então, quando eu ando para cá e desço, eu estou vendo a composição química do alfa. Então, andando para cá, para a esquerda e descendo, eu vejo a composição química do alfa, que eu estou fazendo uma leitura de aproximadamente 5% de estanho e 95% de chumbo. Tá? Quando eu andar agora para a direita, nota o que vai acontecer. Quando eu ando para a direita, eu bato lá, ó, na minha linha de 100%. Então, na verdade, eu não pego nenhuma curva, eu pego a minha linha de 100%. Vocês lembram quando a gente falou do diagrama de fases da água com sal? Lembra? Tinha um momento em que eu andava para cá, ó, que eu sequer tinha essa linha aqui de 100%, porque ela estaria muito longe. A gente viu que as coisas no diagrama acontecem até mais ou menos uns 35% de sal. Para lá não acontece muita coisa. Então, esse caso aqui é aquela linha de extremo de 100% que a gente não via lá no diagrama de água com sal, mas que aqui a gente vê. Então, eu bati aonde? Exatamente no 100%. Então, eu estou dizendo que aqui eu tenho uma fase ou um microconstituinte beta que ele é constituído por 100% de estanho e nada de chumbo. Aqui ele é puro estanho, tá? Então, aqui dentro eu tenho um microconstituinte alfa com 5% de estanho e 95% de chumbo e um microconstituinte beta que não contém chumbo, ele contém somente estanho, tá? Então ele tem 100% de estanho. Bom, quantidade relativa a gente vai fazer com o que a gente chama de regra da alavanca. Então minha alavanca inteira vai desse ponto, de 5% até 100%. Meu ponto de apoio é o ponto 1, que é da composição química da liga, tá? Que eu falei que era 75 e 25. E agora a gente faz o inverso. Se eu usar esse braço de cá, eu estou calculando beta. Se eu usar esse braço aqui da direita, eu estou calculando alfa. Então vamos lá. Percentual de beta. Percentual de beta, vou usar o braço da esquerda. Então esse braço da esquerda vale 75 menos 5, está aqui em cima. E a alavanca total? 100 menos 5. Isso vai me dar 70 dividido por 95, que dá aproximadamente 0,74 ou 74% de beta. Para calcular a alfa, ou eu pego aqui, né, e faço a conta direto, 26%, né, 100 menos 74, 26, ou se eu quiser tirar uma prova real, eu vou fazer esse braço aqui, né, que é 100 menos 75, dividido pela alavanca inteira, 100 menos 5, e aí, efetuando os meus cálculos, eu vou chegar à conclusão de que a quantidade de alfa é de 26%. Alguém não tinha feito, todos fizeram, quem fez achou isso ou achou próximo, porque tem a questão da leitura aqui, tá? Então, esse lado aqui não tem para onde fugir, esse aqui tem que ser igualzinho, 100 e 0%. Esse aqui pode fugir um pouquinho, tá? Se botou 4%, se botou 6%, não tem problema, só esse aqui que tem que dar igualzinho. Sim, alguém falou, mas eu estava falando, eu cortei a pessoa. Não, o senhor já falou. Podia usar 6. Eu usei 6. Ah, tá, não tem problema nenhum. Aqui é questão de interpretação, tá? Para mim, aqui no meu desenho, e aí é claro que vocês estão trabalhando com outro desenho, né? Eu estou fazendo aqui na tela do computador, vocês podem estar com ele impresso, pode estar no celular, pode estar fazendo igual o colega lá que joga no aplicativo lá no Paint, né? E aí traz uma linha vertical aqui, que também fica bem legal, fica melhor para visualizar. Então, há vários recursos para a gente poder ler isso daí. Então, aqui é questão só de leitura, tá? Tá próximo do centro. Então, se coloca 4 ou se coloca 6, não vai, inclusive, não dá nem muita diferença aqui, né? Quem usou 6 achou quanto aqui? Eu achei 73 no beta e no alfa 27. É, a diferença é muito pouca. Mesmo porque aqui é questão de arredondamento. Então, de repente, você achou 73,2,3 e aí você arredonda para 73, e eu achei, por exemplo, 73,6 ou 7, aí arredondo para 74.
Então, se tivesse com mais casas aqui, eu acredito que daria 73, alguma coisa, tá? E o teu provavelmente também é 73, alguma coisa. De qualquer forma, dá muito próximo.